A lei de Moisés, extinta por Jesus devido à sua fraqueza e inutilidade, é usada hoje pelo inimigo para afastar as pessoas de Deus. Fuja dela! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Se liberte e viva a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Dizer que ama é fácil. Qualquer pessoa diz, até mesmo os que não amam. Mas vamos ver quem ama da forma como Deus nos manda amarmos. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que não negam o devido amor a Deus e aos irmãos. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 29. E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse, muito bem, mestre, e com verdade dissestes que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Rendamos glórias a Jesus, aquele que nos ofereceu a maior prova de amor de todos os tempos e nos trouxe a salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te aproxime ainda mais do reino de Deus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Algumas pessoas falam muito. Outras são mais retraídas e quase não falam. Não importa o quão extrovertida ou introvertida, o quão comunicativa ela seja, quando uma pessoa fala, ela deseja ser ouvida e compreendida. Afinal, é para isso que ela abre a sua boca e libera a sua voz. Ninguém se manifesta por via oral ou escrita para não ser entendido. E de igual modo, não há quem se dedique a uma leitura
ou a audição de uma transmissão sem o objetivo de compreender o que está sendo informado. Até mesmo os que se dedicam às informações fake, às notícias falsas, desejam ser compreendidos nos seus enganos. A comunicação é uma necessidade do ser humano. Ninguém nasceu para viver encerrado em uma zona de isolamento e distante dos seus semelhantes. De uma forma ou de outra, as pessoas precisam se comunicar. Até mesmo os animais se comunicam entre si. Todos precisamos comprar, vender, informar, ouvir, pedir, alertar e compreender o que acontece no nosso entorno. Sem comunicação ou sem informação, é muito difícil o nosso aprendizado desde a infância e o nosso desenvolvimento por toda a vida. Mas, a partir do instante em que aceitamos a importância da comunicação, surge outra necessidade complementar, que é a de selecionarmos os canais de informação para não sermos contaminados com informações inadequadas. Precisamos nos informar e nos comunicar, mas precisamos buscar sempre a informação correta e verdadeira. Você se agrada quando fala uma coisa e as pessoas entendem outra? Isso pode acontecer entre pessoas de línguas distintas, mas não deveria ocorrer entre compatriotas. Mas algumas vezes nós nos sentimos impotentes para nos comunicarmos com certas pessoas e nem sempre é por um problema de comunicação da nossa parte. Muitas vezes é por um desinteresse do nosso interlocutor, o que gera em nós um desagradável mal-estar. Mas como será que Deus, que nos deu a audição, a visão, a dicção e a inteligência, se sente diante da incompreensão dos leitores da sua palavra ou da distorção maliciosa do sentido da mensagem gerada por alguma iniciativa do mal ou pela conveniência de alguns? As pessoas se acostumaram a uma prática displicente de ler e ouvir certas palavras a respeito de Deus e não procurar se aprofundar na compreensão do que Deus está dizendo. Quem não procura a verdadeira compreensão de uma mensagem bíblica, fatalmente irá distorcer o seu conteúdo. Não podemos tratar a comunicação e a informação da parte de Deus de uma forma superficial. Precisamos ser detentores da verdade, fazendo uso dos dons concedidos a nós, a todos nós, pelo Senhor para serem utilizados. Precisamos captar e internalizar o sentido de toda mensagem divina, quer nos agrade ou não. Não podemos supor que todas as mensagens de Deus foram elaboradas para nos agradar nesta vida. Algumas foram feitas apenas para o nosso conhecimento das coisas que devemos evitar para não sofrermos. Outras foram feitas para compreendermos e obedecermos. Não podemos dizer que amamos a Deus
se vivemos na rebeldia. Para amarmos a Deus, é necessário que o conheçamos. E para o conhecermos, precisamos conhecer e compreender o conteúdo da sua mensagem. E o mais importante de tudo, precisamos obedecê-lo. Deus nos deixou mandamentos. Compreendamos que mandamentos não são sugestões, são ordens. E ordens são para serem cumpridas. Então, o primeiro passo é compreendermos o verdadeiro sentido das leis e mandamentos de Deus. E precisamos estar plenamente convencidos de que Deus é bom e que Ele verdadeiramente nos ama. Muitos irmãos pecam porque atribuem as ordens de Deus a um exercício exacerbado da sua autoridade sobre nós. Mas não consideram que nós erramos sistematicamente. Erramos durante todo o tempo. Erramos sempre. Sempre que seguimos as nossas vontades. E o Senhor, que nos ama, não deseja que erremos e que caiamos nas armadilhas da carne e nas armadilhas do mundo. E justamente por isso, Ele nos deixou mandamentos. Outras vezes, erramos seguindo ao inimigo, que muitos negam a existência, mas que Deus nos adverte de que Ele está vivo e ativo, observando os nossos movimentos, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Deus nos manda vivermos pela fé nele. E existem irmãos que negam a fé no Deus que eles não veem, mesmo a despeito de todas as obras de Deus que estão diante dos nossos olhos. Mas cedem às tentações do maligno, que eles também não veem, e cuja obra também está diante dos nossos olhos, e que já tem o seu destino definido na palavra de Deus, e que é do conhecimento de todos. As pessoas consideram muito mais agradável ceder a uma tentação do diabo do que obedecer ao mandamento de Deus. E é justamente por isso que a grande maioria irá passar pela porta larga. Quem tem visão espiritual consegue compreender que o mundo celestial é praticamente o oposto deste mundo físico. E as coisas que nos agradam nesta vida são as que irão nos condenar no juízo final. E que os humilhados neste mundo serão exaltados no futuro. E os que hoje se exaltam, amanhã serão humilhados. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou.
1 de Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Abacuque 2, 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. 1 de João 4, 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? No trecho inicial que apresentamos, do livro de Marcos, capítulo 12, em que Jesus, respondendo à pergunta formulada por um escriba, fala a respeito dos grandes mandamentos que ele nos deixou, todos referentes ao amor. Temos nos versículos 29 a 31, Jesus detalhando o seu primeiro e segundo mandamentos, esclarecendo que o primeiro mandamento é para amarmos ao nosso Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Jesus disse ainda que o seu segundo mandamento é para que nós amemos ao nosso próximo da mesma forma como nós amamos a nós mesmos. E que não existe qualquer outro mandamento maior do que esses. Compreendemos assim que amarmos a Deus acima de tudo e de todos, e aos nossos irmãos, tanto quanto nós amamos a nós mesmos, é uma ordem de Deus. E o descumprimento de qualquer desses mandamentos significa desobediência a Deus. E toda desobediência a Deus é pecado. Marcos 12, 29. E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Nos versículos 32 a 33, vemos que o escriba, além de afirmar a existência de um único Deus, além de reafirmar, porque Jesus já havia dito, ele reafirma a resposta de Jesus com respeito aos dois grandes mandamentos, agregando a afirmação de que o amor por Deus e pelos irmãos é de maior valia do que a oferta de holocaustos e sacrifícios. Lembramos aos irmãos que a lei de Moisés, dada por Deus aos israelitas,
requeria a oferta periódica de holocaustos e sacrifícios para a purificação de pecados. Mas Jesus estava trazendo uma nova aliança entre Deus e o homem, um novo testamento e uma nova doutrina salvadora, sem a inclusão de sacrifícios carnais. A doutrina da sua graça, que seria apresentada em detalhes ao apóstolo Paulo por Jesus após a sua morte e ressurreição. Marcos 12, 32. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. No versículo 34, que encerra o nosso trecho inicial, Jesus declarou que a resposta do escriba estava correta, que ele havia respondido com sabedoria. E então Jesus afirmou que ele não estava longe do reino de Deus. E dessa forma, as perguntas cessaram. Essa afirmação de Jesus, de que o escriba não estava longe do reino de Deus, contém vários sentidos que precisam ser compreendidos. Com a sua resposta, Jesus demonstrou que a salvação não estava limitada aos judeus, como pensava o povo de Israel. E além disso, Jesus demonstrou que não é suficiente conhecer o caminho de Deus. É preciso também andar nos caminhos de Deus. Jesus indicava que o escriba precisava mudar de vida e passar a segui-lo e seguir a Jesus. Marcos 12, 34. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Toda palavra de Deus contém um sentido muito profundo. Precisamos compreender que a Bíblia foi escrita com uma inteligência infinitamente superior à nossa, a inteligência divina. Um dos grandes erros dos filhos de Deus é tomar de forma superficial as afirmações que Deus faz e as leis e mandamentos que Deus nos dá. Quem não se aprofunda no conteúdo bíblico não consegue compreender com precisão a vontade de Deus. O amor que Deus deseja ver em nós com relação a Ele, expresso no seu primeiro mandamento, é um amor incondicional, abrangente, supremo, da forma como Ele nos ama. Nós somos a obra-prima da criação de Deus, a menina dos olhos de Deus. E Deus nos ama acima de tudo o que Ele criou. Mas Ele requer que nós o amemos da mesma forma. Amar a Deus em primeiro lugar significa obedecer a Ele
em quaisquer circunstâncias. E quando Ele nos manda prestarmos culto a Ele, não darmos lugar à preguiça, ou inventarmos desculpas, ou encontrarmos coisas mais importantes para fazer. Significa também, quando Ele nos manda devolvermos os dízimos que pertencem a Ele, não sonegarmos e nem roubarmos a Deus. Lembremos sempre a história de Ananias e Safira, que foram mortos imediatamente após a constatação de que estavam enganando aos apóstolos e mentindo para Deus. Amar a Deus acima de tudo significa amar a Deus mesmo acima dos nossos familiares. Porque Jesus disse: aquele que não deixar pai e mãe, filho e filha, por amor de mim, não é digno de mim. Notem, irmãos, que Jesus não estava dizendo para desprezarmos a nossa família. Muito pelo contrário. A Bíblia nos condiciona a cuidarmos da nossa família, amarmos e cuidarmos. Mas em caso de divergência de propósito, nós temos que escolher sempre o caminho de Deus, até mesmo por amor dos nossos familiares. Ainda que não pareça. E não podemos também amar aquela pessoa que Deus colocou no nosso caminho mais do que ao próprio Deus. Não podemos nem mesmo dizer que amamos a qualquer pessoa mais do que declaramos o nosso amor pelo Senhor. E não podemos amar apenas de palavras, mas precisamos amar a Deus também com as nossas ações. Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Salmo 17, 7. Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação,
conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Glórias a Deus. O outro grande problema entre os filhos de Deus está no segundo mandamento. No segundo mandamento de Jesus, que é para amarmos aos nossos irmãos da mesma forma como amamos a nós mesmos. Mas o que significa amar ao próximo como a nós mesmos? Deus está nos mandando usarmos de empatia para com os irmãos. Isso significa nos colocarmos no lugar do irmão para darmos a ele o tratamento que, nas mesmas condições, nós gostaríamos de receber. Isso sim é amar ao próximo como a nós mesmos. Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Todos erramos. Todos sem exceção. E quando tomamos consciência do erro que cometemos e nos arrependemos, tudo o que desejamos é sermos perdoados por quem causamos aquele mal. E mais do que isso, se somos filhos de Deus, é de sermos perdoados por Deus. Deus nos ordena perdoarmos sempre, em quaisquer circunstâncias, independentemente do tipo de ofensa ou agressão. Perdoar 70 vezes 7 vezes significa perdoar tudo, a todos, sempre. Quando maltratamos a uma pessoa, pecamos porque faltamos com amor ao próximo. E então é automaticamente gerada uma dívida nossa para com Deus. Precisamos nos libertar. Mas quando um irmão erra para conosco e se arrepende, será que perdoamos de verdade? Será que perdoamos da forma como Deus nos ordena? Não, meus irmãos. Não. Tudo o que vemos entre os irmãos é perdão de boca. Não é perdão de coração. Porque as pessoas vivem na carne. Não vivem em espírito. E a carne conserva a ferida, gerando ressentimento. E em algum momento irá gerar a ressurreição da dor. Faça um teste rápido. Observe a forma como você fala de uma mágoa antiga. Se você trata aquela situação com naturalidade, você já perdoou. Mas se existe algum foco de emoção
de mágoa, na verdade você não perdoou. Precisa perdoar para se libertar da sua dívida para com Deus. Porque Deus nos adverte de que se não perdoarmos aos nossos irmãos, Ele também não nos perdoa. Deus requer o amor e o perdão da nossa parte, porque Ele sabe que quem ama, perdoa. Lucas 17, 3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Uma pessoa que trata os irmãos com arrogância, com ares de superioridade, com discriminação e desrespeito, porventura ama aos próximos como a si mesmo? Não. É evidente que não. Porque ninguém gosta de ser tratado assim, nem nós mesmos, e muito menos Deus. No entanto, esse tipo de tratamento existe dentro da Igreja de Jesus, onde, ao invés do amor ao próximo, existem irmãos pisando nas cabeças dos irmãos para conseguir um cargo hierárquico e sobrepujar as pessoas. E nisso incluem-se até mesmo alguns líderes da igreja. A soberba é um sentimento que faz com que a pessoa se julgue melhor do que os outros e até mesmo melhor do que Deus. E esse sentimento diabólico afasta as pessoas de Deus. A Bíblia nos diz que a altivez de coração é abominação para Deus e que os arrogantes e soberbos não ficarão impunes diante de Deus. Amar aos irmãos como a si mesmo requer que tratemos a todos com igualdade, da forma como gostaríamos de ser tratados e da forma como agrada a Deus. Filipenses 2, 3. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Colossenses 3, 23.
E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Provérbios 16, 5. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune mesmo de mãos postas. Está dado o recado da parte de Deus. Uma pessoa que fala mal dos irmãos, que faz fofoca, que tenta denegrir a imagem do irmão, porventura ama ao próximo como a si mesmo? É evidente que não. E certamente quando alguém fala mal dela, ela se revolta e não aceita. A Bíblia nos diz que Deus odeia os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o que planeja o mal para o irmão, os que se apressam a fazer mal aos irmãos, a testemunha falsa, mas que ele abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Na sua epístola, o apóstolo Tiago nos recomenda domarmos as nossas línguas, porque não é possível que, com a mesma língua que bendizemos e louvamos a Deus, nós amaldiçoemos aos homens. Se falamos mal dos irmãos, Deus não recebe o nosso louvor, porque não é um louvor autêntico. Provérbios 6, 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Tiago 3, 6. A língua também é um fogo. Como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Será que uma pessoa que acumula dinheiro para si, riquezas para si, fortuna,
ama ao próximo como a si mesmo? Não, não, meus irmãos. Essa pessoa não ama aos irmãos, não ama a Deus e não ama a si mesma. Na verdade, ela ama ao dinheiro. Observe que não estamos falando de alguém que poupa com um propósito específico para comprar a sua casa, para comprar um veículo ou para empregar em algo da sua necessidade. Estamos falando daqueles que ajuntam por ajuntar, para se sentirem seguros, mesmo tendo conhecimento de que irmãos, pessoas próximas, estão passando necessidade. Amar ao próximo como a si mesmo significa repartir o pão com o irmão. Quem confia em Deus não confia no dinheiro. Quem está seguro em Deus não precisa se garantir no dinheiro. Não é possível amar a Deus e a Mamon. Deus já demonstrou a sua aprovação, a comunidade de bens entre os irmãos na igreja primitiva, porque essa é a verdadeira prova de amor entre os irmãos. O ato de dividir com os irmãos, de dedicar aos irmãos o mesmo tratamento que dedica a si mesmo. Quem atribui mais valor e mais vantagens para si do que para os irmãos, não ama o próximo como a si mesmo. Está no franco descumprimento do segundo grande mandamento de Deus. Quando a Bíblia nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, Deus está nos alertando dos males que sobrevirão aos que não compartilham o pão com os irmãos. Mateus 6,19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. 1 de Timóteo 6:9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Lucas 16:13. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Todos dizem que amam. Até mesmo algumas pessoas de Deus, mesmo estando consciente de que está faltando com a verdade.
as pessoas repetem tantas vezes que amam para se convencer de que amam e terminam por se convencer de que amam realmente, mesmo sem amar efetivamente ou sem amar da forma como Deus requer que nós amemos. Deus nos define o que é o amor a Ele e o amor ao próximo que Ele deseja que nós tenhamos nos nossos corações. Não é esse amor de boca, nem esse amor do mundo. Precisa ser um amor de coração. Vejam que Jesus não disse apenas que morreria por amor de nós. Ele se entregou de verdade e morreu no nosso lugar. Isso é amor. Quando Deus nos manda darmos o nosso amor a Ele, Ele está nos lembrando de que Jesus deu a sua própria vida por nós. Quando a Bíblia nos recomenda tratarmos aos irmãos com amor e com respeito, sem discriminação, Deus está nos lembrando de que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E Ele não faz e não aceita acepção de pessoas. Quando Deus nos manda perdoarmos aos irmãos, Ele está nos lembrando de que Jesus perdoou na cruz todos os nossos pecados. Quando Deus condena toda altivez e arrogância entre os irmãos, Ele nos lembra de que Jesus foi o mais humilde dos homens. E quando Ele requer que sigamos os seus mandamentos, Ele está nos lembrando também de que Jesus, no cumprimento da sua missão, foi obediente ao Pai, obediente até a morte, e morte de cruz. E quando a palavra de Deus nos ordena dividirmos o pão com os irmãos, o Senhor está nos lembrando de que Jesus repartia o pão com seus discípulos, com aqueles que o seguiam, e não ajuntava nada para si. Tudo o que Deus nos manda fazer, Ele já fez para nos provar de que Ele não requer de nós nenhum absurdo. Ele não nos pede o impossível. Em uma época em que eu tinha muito pouco, quase nada, Deus me mostrou que uma irmã e os seus filhos tinham menos do que eu, não tinham absolutamente nada. Eles não tinham o que comer. E eu tive a coragem de pegar uma parte do meu orçamento e entregar a ela. Notem que eu não tinha sobra. Eu doei do que era para mim. Eu abençoei aquela família e Deus me abençoou. Nada me faltou, nem naquela época, nem em tempo algum. Deus me supriu integralmente. Nós precisamos, irmãos, ter a coragem de confiar em Deus e nas suas promessas. Mas quantos fazem isso? Pouquíssimos. Quase ninguém. É mais cômodo fechar os olhos
e fingir que não está vendo a necessidade do irmão. Porque as pessoas confiam mais no seu dinheiro do que no Deus que lhes dá dinheiro e o fôlego de vida. E é por isso que temos hoje uma igreja enferma. As pessoas dizem que amam a Deus e que se amam entre si, mas é amor de boca. Não amam de verdade. Não existe fé em Deus. E isso inclui tanto as ovelhas quanto os pastores. Não se pode esperar que uma pessoa que rouba a Deus nos dízimos e ofertas, ou um pastor que usurpe na arrecadação da igreja porque amam ao dinheiro, usem a fé em Deus e usem de amor e beneficência para com o seu próximo e reparta com ele o seu pão. A igreja hoje vive um triste engano. E quando o Filho do Homem vier com o seu poder e glória, porque ele virá, porventura achará fé na terra? Deixo no ar para os irmãos essa pergunta formulada por Deus. Não é por mim, é por Deus. E eu louvo e honro aquele que vive e que reina eternamente e que irá julgar a todos por todos os nossos atos. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo ou o link que está na descrição do canal ou na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix, se você está no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade. Entre as mais de 480 mensagens em vídeo publicadas, fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amando a Deus, amando aos irmãos e repartindo o pão com os necessitados.